Fala galera do Curiosidades do Mundo, tudo bem com vocês? E bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre os 20 países mais populosos do mundo em 2020. Vamos começar? Em 20º lugar fica a Tailândia, com uma população de 69,6 milhões de habitantes. A Tailândia é uma terra de selvas, animais exóticos, templos budistas e muitas pessoas. Cerca de 10% da população da Tailândia mora na capital, Bangkok. A população continua a crescer, mas mais devagar, à medida que a qualidade de vida vai melhorando. E se você visitar a Tailândia, não insulte o rei. Os tailandeses têm muito respeito por seu rei. Em 19º lugar fica o Irã, uma população de 82,9 milhões de habitantes. Antigamente, o Irã era chamado de Pérsia, terra de gatos e tapetes especiais. O Irã também é um país com uma grande população urbana. Grande parte do país é deserto e as pessoas procuram emprego nas cidades. Atualmente, o Irã faz notícia principalmente por causa de suas leis islâmicas radicais e a tensão política com os Estados Unidos. Em 18º lugar fica a Turquia, com uma população de 83,4 milhões de habitantes. Além de ser muito populosa, a Turquia tem uma história longa e fascinante. A maioria da população é muçulmana, mas essa região foi o centro do cristianismo nos primeiros séculos depois de Cristo. São Nicolau, o homem que inspirou a história do Papai Noel, nasceu na Turquia no século III depois de Cristo. A cidade mais famosa do país, Istambul, é a única cidade que está em dois continentes, Europa e Ásia. Em 17º lugar fica a Alemanha, com uma população de 83,5 milhões de habitantes. A Alemanha é o país com maior população na Europa e o segundo destino mais procurado por imigrantes, depois dos Estados Unidos. E é fácil entender por quê. O país tem muitas oportunidades de emprego, fabrica alguns dos melhores carros do mundo, a faculdade é gratuita e há muita cerveja. Mas para quem não é pontual, viver na Alemanha pode ser difícil. Em 16º lugar fica a República Democrática do Congo, com uma população de 86,8 milhões de habitantes. Não confunda a República Democrática do Congo, RDC, com seu vizinho, a República do Congo. Os dois ficam lado a lado, mas a RDC é muito maior. Apesar de ter sofrido com muitos conflitos e violência nas últimas décadas, a população da RDC continua a crescer rapidamente. A estimativa é que ganhe quase 3 milhões de pessoas até 2021. O país tem muitos minérios preciosos e tem o parque natural mais antigo da África, o Virunga, que é a casa de muitos gorilas. Em 15º lugar fica o Vietnã, com uma população de 96,4 milhões de habitantes. Junto da China, o Vietnã parece muito pequeno, mas não é. A maioria das pessoas sabe do Vietnã principalmente por causa da guerra em que os Estados Unidos se envolviam. Mas no mercado é mais conhecido por ser o segundo maior produtor de café depois do Brasil. No Vietnã, comprar um carro é muito caro, por isso quase toda a gente anda de moto e é uma confusão. Em 14º lugar fica o Egito, com uma população de 100 milhões e 300 mil habitantes. A terra dos faraós é quase toda composta por deserto, tal como nos tempos antigos. A vasta maioria da população mora junto do rio Nilo, o único lugar com solo arável. O Nilo é o rio mais comprido do mundo e era considerado sagrado pelos egípcios antigos. Atualmente, o Egito tem muitos utilizadores de Facebook e a rede social foi muito importante na organização da Primavera Árabe em 2010. Em 13º lugar fica as Filipinas, com a população de 108 milhões e 100 mil habitantes. As Filipinas são um conjunto de milhares de ilhas, mas muitas são desabitadas. Uma em cada 4 pessoas nas Filipinas mora na área metropolitana de Manila, que é uma das maiores cidades do mundo. Se você gosta de viver rodeado por muita gente, Manila é para você. As línguas oficiais do país são o filipino e o inglês, mas a população também fala mais de 170 outros idiomas. Em 12º lugar fica a Etiópia, com uma população de 112 milhões de habitantes. Apesar de ser um dos países mais pobres do mundo, a Etiópia tem uma cultura muito rica. O país é um centro histórico do cristianismo e do Islã,
e tem uma comunidade judaica antiga. O movimento Rastafari surgiu da crença de que o imperador etíope era a encarnação de Jesus. E se você gosta do Indiana Jones, há quem diga que a Arca da Aliança está guardada na Etiópia. Em 11º lugar fica a Rússia, com uma população de 145.800.000 habitantes. Pois é, a Rússia tem muitas pessoas, mas também tem muito espaço e é o maior país do mundo. Mesmo tendo muitos habitantes, a Rússia tem várias regiões praticamente desabitadas. E é fácil entender por quê. O clima na Sibéria é extremamente frio e a ferrovia transiberiana leva vários dias para atravessar o país. Em 10º lugar fica o Japão, com uma população de 126.800.000 habitantes, a terra do sushi, mangá e anime. O Japão também é conhecido por seus problemas de população. Ao contrário da maioria dos países nesta lista, a população do Japão está diminuindo rapidamente. A estimativa é que diminua em 400.000 até o final de 2020. Uma grande parte da população é idosa e as pessoas mais novas não têm muitos filhos. Ainda assim, o Japão tem muitas pessoas e Tóquio é a maior cidade do mundo. Em 9º lugar fica o México, com uma população de 127.500.000 habitantes. O México ultrapassou recentemente o Japão como o 9º país com mais pessoas no mundo. A maioria da população vem da miscigenação entre descendentes de povos indígenas com os astecas e descendentes de espanhóis. O resultado, uma cultura muito interessante que junta pirâmides astecas e igrejas católicas, chouriço e malaguetas. Em 8º lugar fica Bangladesh, com uma população de 163 milhões de habitantes. Não há muito espaço em Bangladesh, entalado entre países muito maiores como a Índia e a China. Bangladesh tem tantos habitantes que quase vivem uns em cima dos outros. A capital, Dhaka, é uma das maiores cidades do mundo. O país é um grande fabricante de roupa para exportação. Em 7º lugar fica a Nigéria, com uma população de 200.900.000 habitantes. Não há outro país africano com mais habitantes que a Nigéria. A estimativa, inclusive, é de crescimento até o final de 2020. Espera-se que a Nigéria chegue aos 206.100.000 habitantes. Os nigerianos sofrem muito, produzem muitos filmes e têm muitos filhos. O país tem a sua versão de Hollywood, chamada Nollywood, que produz mais filmes que o gigante americano. A língua oficial da Nigéria é o inglês, mas também tem centenas de tribos e línguas diferentes. Em 6º lugar fica o Brasil, com uma população de 211 milhões de habitantes. O Brasil é o 6º país com mais pessoas e o 5º com maior território. Uma grande parte da população vive nas 4 maiores cidades do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. Mas agora se tornou moda ter menos filhos. Por isso, a população está crescendo mais devagar. Tanto que este ano fomos ultrapassados em número de habitantes pelo Paquistão, que agora ocupa o 5º lugar no ranking. Em 5º lugar fica o Paquistão, com uma população de 206.500.000 habitantes. Para quem gosta de alturas, o Paquistão tem a 2ª maior montanha do mundo, o K2. Algumas das civilizações mais antigas do mundo surgiram no Paquistão. E o país continua a ser um lugar muito populoso. Atualmente é conhecido por ser a casa de Malala, a pessoa mais nova a receber um Nobel da Paz. A estimativa é a de que até 2021 o Paquistão supere os 220 milhões de habitantes. Em 4º lugar fica a Indonésia, com uma população de 270.600.000 habitantes. O maior país muçulmano do mundo fica no Sudeste Asiático. A Indonésia também é o país com mais ilhas do mundo, mais de 17 mil. A casa do maior lagarto do mundo, o dragão de Komodo, e da maior flor do mundo. O país foi visitado por Marco Polo na Idade Média, mas ninguém na Europa acreditou nele. Em 3º lugar fica os Estados Unidos da América, com uma população de 329 milhões de habitantes. Parece que metade do mundo quer morar nos Estados Unidos. Uma boa parte do crescimento da população americana
se deve à imigração. O país tem um grande número de imigrantes latino-americanos e asiáticos. Os americanos têm uma coisa em comum com os brasileiros: ambos adoram pizza. E a medalha de prata vai para a Índia, com uma população de 1,3 bilhão de habitantes. A população da Índia não para de crescer. Estima-se que até 2027 a Índia subirá para a primeira posição nessa lista, ultrapassando a China. Se você acha que o trânsito em São Paulo é uma loucura, o trânsito em Mumbai é muito pior. E aí, de quem bater em uma vaca? A maioria da população é hindu e nessa religião as vacas são sagradas. E a medalha de ouro vai para a China, uma população de 1,4 bilhão de habitantes. Cerca de uma em cada 7 pessoas no mundo é chinesa. Por causa do crescimento louco da população, o governo impôs uma política de apenas um filho por casal. Consequência, a população está ficando muito envelhecida e a falta de mulheres, porque as famílias preferem ter filhos homens. Atualmente, casais de filhos únicos podem ter 2 filhos. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, comente e até o próximo vídeo.